Boa tarde, esse aqui é o programa Amigos do Céu, um programa onde nós vamos estar falando da vida de alguns santos jovens, que podem nos servir como exemplo, né, para os nossos dias de hoje. E hoje nós temos aqui a presença de alguns amigos. Nós estamos aqui com Ulisses, com a Tayana, com o Ezequiel, com a Thalita e também comigo, Natália. E hoje nós vamos falar do venerável Carlos Acutis, né? E para a gente começar a entender melhor sobre a vida dele, nada melhor do que a gente saber, né, como que ele viveu, um pouquinho da história dele. Bem, vamos falar então um pouquinho da história dele. O venerável Carlos Acutis, ele nasceu em Londres em 1991. E tendo vivido em Milão, faleceu em 2006 em Monza, de uma leucemia fulminante. Foi declarado venerável no verão de 2018. Em 6 de abril, seus restos mortais foram transladados para o Santuário do Despojamento em Assis, a pedido do arcebispo de Assis Nócera, o Dom Domênico Sorrentino. Tinha uma grande abertura aos outros, sobretudo aos mais necessitados, sem nenhuma distinção de raça ou religião, afirma o postulador de sua causa de beatificação. O Carlos Acutis, ele era apóstolo na internet. Carlos sempre foi um jovem normal, com hábitos semelhantes aos seus pares, amava estudar, jogar futebol e estar com os outros. Porém, ressalta Gore, descobriu um grande amigo, Jesus. E esse precioso tesouro queria compartilhá-lo com todos, tornando-se assim um apóstolo. Como? Por meio do que mais gostava, a tecnologia da informação. Em virtude disso, realizou uma exposição sobre os milagres eucarísticos, para compartilhar com todos a alegria de um grande encontro concreto com Jesus. Gore é um autor de Um Gênio da Ciência da Computação no Céu, biografia de Acutis, publicada pela Livraria Editoria Vaticana, acompanhada pelo documentário produzido pela Oficina della Comunicazione e Vatican Media, intitulado A Minha Autoestrada para o Céu. Ele é um gênio, porque mesmo não tendo completado os estudos especializados, era capaz de criar programas de computador melhor que os acadêmicos e de usar as mídias sociais com o objetivo de evangelização e promoção humana. As obras. Os pilares de sua espiritualidade eram Nossa Senhora e a Eucaristia, que encontrava todos os dias no altar e também na busca pelos pobres. Em casa, pedia para colocar a sombra de comidas em recipientes, para então levá-la aos desabrigados locais. À noite, ele costumava ir com os pais pelas ruas de Milão, para distribuir cobertores e refeições quentes aos desabrigados. Dava a justa medida ao dinheiro e se zangava quando queriam comprar-lhe um segundo par de sapatos. Além disso, acrescentava o postulador, ele tinha o hábito de juntar as ajudas semanais que lhe eram dadas pela família para entregá-las aos necessitados das obras de São Francisco em Milão. Imigrante convertido. Entre as tantas histórias, há também aquela sobre os porteiros de alguns imóveis próximos à sua escola. Quando ele saía de bicicleta de manhã, conta Gore, ele parava para conversar com essas pessoas, sobretudo imigrantes pertencentes sobretudo imigrantes pertencentes a outras religiões. E depois tem a história sobre o batismo do empregado de Carlo, vindo das ilhas de Maurício e no centro do processo de beatificação. O homem, especifica o postulador, declarou que foi convertido por Carlo, a partir do testemunho e da coerência de vida deste jovem, mais do que de palavras. Sofrimento. Tão logo baixou o hospital, disse aos pais, ofereço o sofrimento que devereis sofrer ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja,
para não ir ao purgatório e ir direto ao céu. Há pessoas que sofrem muito, mais do que eu, respondia as enfermeiras que lhe perguntavam como ele estava. E acrescentava, não acorde a mãe que está cansada e se preocuparia mais. Amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria foram os alicerces da sua vida. Ele viveu em amizade íntima com Jesus e sua presença constante. Da profunda oração e frequência aos sacramentos, ele compreendera que, para uma ação missionária efetiva, era necessária uma autêntica vida espiritual. Daí a participação na missa diária desde os 7 anos de idade e a recitação do Santo Rosário, ao encontro mais galante do dia com a única mulher de sua vida, a Virgem Maria. A vida em Cristo é bela e deve ser vivida em plenitude. Carlo tem uma mensagem para os jovens de hoje. A vida em Cristo é bela, deve ser vivida em plenitude. As realidades eternas são autênticas e a pessoa está imersa nelas em mais do que se acredita. Desde a infância, ele mostrou uma grande caridade para com o próximo. Extraordinário foi seu amor, antes de tudo pelos pais e depois pelos pobres, os sem-teto, os marginalizados e os idosos abandonados e solitários. Eucaristia, autoestrada para o céu. Carlo era um garoto absolutamente normal. Fazia as coisas que todas as crianças de hoje fazem. Usava o computador, brincava com os amigos, levava uma vida semelhante à de seus amigos. A única grande diferença é que havia colocado no centro de seu dia o encontro com Jesus Eucarístico, com a missa e a adoração, que fazia sempre antes ou depois da celebração. A Eucaristia diária tornou-se uma necessidade real para ele. Sua frase famosa é: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Dizia que todos nós somos chamados a sermos discípulos amados como João, o apóstolo, o grande cantor da Eucaristia. Exemplo para as novas gerações. Por essa sua sensibilidade, Carlos demonstrou uma grande capacidade de saber perceber as necessidades e exigências de seu tempo, oferecendo uma resposta adequada, oferecendo uma contribuição importante para o trabalho de evangelização. Por meio de sua ação e de sua conduta, ele representa um modelo incrível de um jovem que sabe seguir com coragem e firmeza o caminho indicado pelo Senhor, apesar das dificuldades, incompreensões, obstáculos e até do escárnio daqueles que são próximos a ele. O reconhecimento de suas virtudes heróicas constitui um estímulo para as novas gerações seguirem a Cristo. Morreu em 12 de outubro de 2006, com apenas 15 anos de idade. Gente, uma vida que foi vivida com tão pouco tempo, mas que teve uma marca profunda, né, assim, nos tempos, assim. Ele é um santo dos dias de hoje, né, gente? Se a gente vê a imagem dele, é um santo que tá bem, assim, na nossa época, assim, né, gente? O interessante, falando um pouco dele, é que ele usava a internet para divulgar o bem, né? Ele tem um site sobre milagres eucarísticos. Eu tive a oportunidade, eu conheço o Carlos Acucci, a história dele, desde 2008, né? Então o pessoal da Páscoa até fica brincando comigo, que eu sempre fico falando dele, mas eu conheço esse site, e esse site, quando ele era vivo, né? Ele catalogou vários milagres eucarísticos. E se hoje a gente entrar nesse site, ele já está em vários idiomas, e lá conta todos os milagres eucarísticos que aconteceu no mundo, né? Então, lá em 2005, né, quando estava começando a internet e tudo, então ele já fazia essa divulgação pela internet. E usava as mídias sociais para o bem, né? Para divulgar, para evangelizar. Isso que a gente precisa fazer, né? Sim, é um chamado que o Carlos deixa para nós, né? Evangelizar nas redes sociais, porque às vezes a gente está ali passando por um momento, a gente não, outras pessoas, e talvez uma coisinha que a gente posta, uma coisinha que a gente leva de Deus para a vida daquelas pessoas, talvez é capaz de transformar o dia dela, né, gente?
principalmente as pessoas assim que estão passando por problemas, né? Ainda mais esse tempo que nós estamos, né, de pandemia, como nós podemos evangelizar através da nossa amizade, né? Mandando uma mensagem para aquela pessoa assim, nossa, faz tanto tempo que eu não converso vamos supor, com a Tayana, né? E eu vou lá e mando uma mensagem para ela. Oi, Tayana, tudo bem, né? Como que você tá? Então, eu acho que é isso, assim, tá? E como que você acha que nós, hoje, jovens, podemos pegar esse exemplo de evangelização na internet do Carlos Acutis? Eu acho que, principalmente depois da pandemia, né, esse âmbito de evangelização na internet é algo que é bem do nosso tempo, é bem do nosso presente mesmo, bem disso que a gente está vivendo. Mas eu acredito que precisamos ser autênticos. Eu acho que eu acho que o que mais me admira nesses santos, principalmente nesses mais novos, nessas pessoas que são mais próximas da nossa idade, é a capacidade da autenticidade dele ser o que ele é. Ele não estava imitando alguém. A gente sempre vai comentar sobre isso, né? É verdade. Mas ele foi ele, né? Ele não fez nada para atrair fama para si próprio. Ele só queria divulgar. Eu acredito que na cabeça dele, na época que ele estava fazendo, ele não imaginava que isso ia contar como no processo de canonização dele, ele nem imaginaria que ele ia ser santo, né, gente? Eu acredito que pela humildade dele, pela história de vida dele. Então, a evangelização foi uma evangelização mais, como que a gente diz, espontânea, mais do coração dele, mais de quem ele era mesmo para o mundo, que era uma pessoa, né, firmada, fecunda em Cristo, no Evangelho de Cristo, né, e que tinha esse desejo de levar as experiências que ele teve com Jesus para os outros. Sim. O interessante é você ver, principalmente a ligação que tem com o Brasil, né? A gente tem que falar sobre isso, porque o milagre que fez ele virar beato, né? Que vai ser beatificado agora. Qual que é a diferença, Ulisses, assim, de venerável, a gente vê venerável Carlos Acutis, beato Pedro Frassati, santo. Então, a diferença, você sabe explicar para a gente melhorzinho? Então, quando a pessoa morre com fama de santidade, né? Recentemente aconteceu com Dom Henrique, né? Que era bispo no Nordeste. Então, a igreja espera 5 anos para abrir o processo de canonização, processo de beatificação. Então, após 5 anos após a morte da pessoa. Após esse período de 5 anos, é aberto o processo dentro da diocese, ou seja, o bispo local tem que aceitar o processo. Então, no momento que abre o processo, aquela pessoa fica sendo serva de Deus. Então, a gente vai ter alguns servos que vamos falar, né? Só contando alguns santos, vamos falar um pouco para frente. Mas, naquele momento, a pessoa é considerada serva, ou seja, está no processo para santificação. Dentro desse processo, eles vão estudar toda a vida da pessoa. Então, depois, eles vão reconhecer as virtudes, são as virtudes heróicas, né? Então, igual Carlos Acutis, ele era devoto de Nossa Senhora e Santíssima Eucaristia. Então, são virtudes que ele teve. Então, ele é considerado venerável. Desde quando é considerado servo de Deus até venerável, existe as pessoas que vão atrás de milagres, né? Então, pede a intercessão dele para que ele vire beato e depois que vire santo. Então, é importante quando você conhece uma pessoa, né, que está em processo de beatificação, se conseguir algum milagre, a pessoa guardar todos os documentos que comprovam que aquilo realmente foi um milagre. E esse milagre tem que ser explicado, a ciência tem que virar e falar, não sei como foi que aconteceu isso, né? Então, a partir do momento que tem um milagre, para aquele venerável, ele é considerado beato. No caso, Carlos Acutis, no dia 10 de outubro agora, ele vai ser beatificado. E depois tem mais um processo, que é mais um milagre, para ele se tornar santo. Então, continua, né, para que ele vá aos altares. Aí a canonização é feita no Vaticano, o Papa que faz, né? Ah, sim. Ficou mais claro agora, né, gente? Acho que a gente pode falar também, gente, que ele amava estudar, né? Ele tinha grandes amigos, mas ele tinha um amigo que era Jesus. E ele queria compartilhar esse amigo com as outras pessoas através das redes sociais, como a gente estava comentando aqui, né? Então, ele tinha um grande amigo, né? Jesus. E nos dias de hoje, se a gente for observar, muitas vezes a gente tem medo, né?
medo de Deus, assim, medo de estar em um processo de amizade com Deus. E eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a importância de se ter Jesus, Deus, como nosso grande amigo. Né? Só que eu acho que a gente pode deixar para depois, né, no próximo bloco. Então a gente vai para um momento agora de intervalo. E daqui a pouco a gente volta para explicar sobre essa amizade com Deus do Carlos Acutis. Esperamos vocês, não saem daí não. Estamos de volta com o nosso programa Amigos do Céu. E no outro bloco, a gente tinha deixado uma pergunta. Como nós podemos fazer para a gente perder, né, esse medo que nós temos de Deus, assim, às vezes, né, de achar assim, meu Deus do céu, como Deus é, assim, dá para entender, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente perder esse medo é buscando conhecimento. Quando a gente busca aquilo que a gente tem dúvidas, né? A gente pode estar mudando o nosso pensamento, a nossa forma de ver. Quando você aprofunda mais sobre o assunto e busca melhorar esse pensamento, a gente vê que o medo vai passando, né? E outra forma também da gente perder esse medo é buscando sempre a oração. Sim. A oração é muito edificante, porque apesar das pessoas pensarem, vou rezar o terço, Ave Maria cheia de graça, não, ali você precisa refletir realmente os mistérios da vida de Jesus, e a cada Ave Maria você fazer um pedido, sabe? Eu lembro que no Congresso Eucarístico, o Padre Walter falou uma coisa muito interessante. Eu não sei se foi o Padre Walter ou foi o Padre François, que ele disse assim, quando você está na missa e o padre eleva Jesus eucarístico, você sempre fala para ele, Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque a gente tem medo, né? E Sim. Principalmente medo de não ter fé. Verdade. E a oração, acho que é algo assim que traz uma intimidade maior com Deus. Eu acho que e a intimidade é algo que desprende assim o medo com as pessoas, fazendo uma analogia aqui com a amizade, né? Você vai conhecer uma pessoa nova, amigos seus mesmo assim, você da primeira vez que já viu já virou melhores amigos? Não, você foi conhecendo, foi conversando, foi aos poucos ali, até virar uma amizade, assim, pessoas que isso viram, sim, uma amizade é algo que sim, é conquistado, um pouco assim também essa intimidade com Deus, essa amizade com Deus, né? Assim, acho que também o começo disso tudo é a oração, assim, começo mesmo que assim, ainda é feito assim no início com um pouco de receio, né? Não sabe o que eu vou falar para Deus, o que eu vou pedir, a gente acaba tendo esse medo, mas aos poucos vai conversando, vai criando essa amizade, né? Essa intimidade. É uma coisa que a gente vê na história de todos os santos, né? Uma coisa que a Tainara falou, eles sempre foram eles, né? Então, eles foram eles porque eles foram amigos de Jesus. Então, você só vai ser santo se você tiver essa intimidade com Deus. E eu acho que é interessante. Então, mas na vida de Carlos Acutis, se a gente for olhar, ele falava que a autoestrada para ele é o céu. E eu acho assim que ele convertia com o testemunho, né? Ele testemunhava mais do que usava palavras. Uma das coisas que a gente também pode levar em consideração, que às vezes a gente fica olhando assim, mas a gente lê, né, a vida de alguns santos, mas a gente não vê realmente como que ele viveu, né? Vê como que ele era uma pessoa que vivia normalmente, né? Como a gente leu aqui, ele vivia normalmente. Então, ele era um ser humano. Então, assim, o testemunho dele, né? Como que tem a palavra? Que
que os testemunhos arrastam, né? Como a gente já tinha falado de algum santo antes em algum programa, e eu acho que é justamente isso, né, gente? E eu acho que o primeiro passo para a gente perder esse medo, né, dessa amizade com Jesus, seria buscar oração, mas principalmente falar para Jesus, Jesus, abre meu coração, porque eu quero estar disposta a essa amizade e buscar cada vez mais, né, a sua presença. Eu acho que é o primeiro passo. Então, se você tem uma dificuldade de ter essa intimidade com Jesus, eu acho que o primeiro passo é esse, sabe? Falar. Você pode falar pensando, ou você pode falar como eu estou falando, né? Diretamente a Deus, ou então na oração, como eu falei, em cada Ave Maria do Rosário, você pedir, né, para Jesus te ajudar. E acho que essa oração, conforme a gente vai, né, tendo um momento de oração ali a cada dia, né? É claro que nós não vamos, quando nós iniciamos, assim, né, nossa oração, a gente que não tem, por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de rezar, às vezes ela não vai, tipo, rezar, sei lá, o dia todo, né, rezar um terço, assim. Mas Deus, às vezes, Ele quer o nosso pouco, sabe? Então, assim, 10 minutos que você der para Ele, de oração, Ele pode ali tocar no seu coração de uma forma muito, sabe, como se valesse muito mais que se você ficasse ali o dia inteiro. Então, eu acredito que Deus, Ele é um Deus, assim, de amor, né, que Ele nos chama. E quando a nossa oração, quando a gente passa a ter uma vida de oração, a gente vai fazendo por amor. Então, a nossa oração, às vezes, vai ser o lugar do nosso descanso, onde, às vezes, a gente está ali num dia, né, tão turbulento, a gente chega e a gente encontra com Deus ali, só nós, né, você, né, com Deus, assim, e ali é o momento onde, pensa, você está ali com uma pessoa que sabe tudo de você, né, conhece o seu coração. Então, o Carlos Acutis aproveitou muito disso, né? A amizade que Deus tinha para com ele e que hoje nós também podemos ter com cada um de nós, né? Nós podemos, eu ser amiga de Jesus, Ulisses, Ezequiel, a Thalita, cada um de nós, né? Do jeito que nós somos, sem precisar usar de superficialidade, né? Deus, Ele quer ali a nossa essência mesmo, né? Aquilo que nós somos. E acho que a gente pode falar também do sofrimento, né? A partir desse momento de ter uma amizade com Deus, o Carlos Acutis, ele aprendeu a confiar o seu sofrimento a Deus. Então aqui fala assim, que ele oferecia seu sofrimento a Deus, ao Papa e à Igreja, e ele falava inclusive, há pessoas que sofrem muito mais do que eu, né? Isso é forte, né? Assim, a gente olhando. Esse pensamento dele, essa fala dele, né? Para as pessoas que sofrem muito mais do que eu, porque ali naquele momento ele sofria ele tinha aquele sentimento de que ele estava sofrendo, mas que outras pessoas estavam passando por coisas piores, né? Ele tinha essa amizade com Jesus, ele estava ali todo dia com a Santa Eucaristia. Então, ele tinha essa força, né, vinda de Deus, para que ele continuasse perseverando. E as outras pessoas, né, que às vezes nem conhecia Jesus. Então, é um sofrimento que eu acredito que ele fala sobre um sofrimento espiritual, né? Sim. Não conhecimento de Deus, e talvez por causa disso as pessoas tendem a perecer na vida. Sim. Achei bem profundo. O Carlos Acutis também, ele era considerado um gênio, né? Muitas pessoas falavam, ele é um gênio, ele é capaz de criar programas de computador e usar as mídias sociais com o objetivo de evangelização e promoção humana. Como é importante isso, né, gente? A gente já falou sobre isso, mas é importante a gente estar falando, né? Como ele era um jovem que vivia no seu tempo, né? Como a importância de ser santo sem deixar de ser jovem, né? Ele é aquele famoso santo nerd, né? Aquele santo nerd. Tem um vídeo do Santa Carona que o Carlos Neiva, né, vai falar que finalmente a igreja tem um santo nerd, né? Um santo da tecnologia. E se você for olhar, ele viveu no cotidiano aquilo que João Paulo II pediu na virada do milênio, né? Que a igreja precisa de santos que sejam jovens, que estejam no mundo, né?
A gente tem, pelo menos algumas pessoas, né, a visão de que para ser santo você tem que ir para um convento, você tem que ser padre. Sim. E não, você pode ser santo sendo santo no dia a dia. E Carlos Acutis mostra muito isso na vida dele, né? Eu acho bem interessante um livro que tem, eu acho que ele é bem famoso, acho que todo mundo deve ter ouvido falar, né? Que é o Santos de Calça Jeans. Aham. E ele é tão interessante, assim, eu comecei a ler ele, e eu achei bem interessante como que o jovem hoje, ele é visto como, vamos dizer, uma arma para ajudar a igreja, né? Essa evangelização. Como o jovem tem um papel fundamental na igreja de levar a palavra de Deus às pessoas que mais precisam, né? E se a gente for olhar, a igreja ela precisa dos jovens, né? Porque os mais velhos vão e a juventude que vai ficar aí para seguir com a igreja, né? E a gente vendo que tem santos jovens, né? Carlos Acutis morreu com 15 anos. Ele nasceu em 91, morreu em 2006, morreu com 15 anos, né? Então é um santo que você olha e fala, na minha adolescência dá para me ser santo. Dá para me ser santo nas redes sociais. Dá para me ser santo no mundo de hoje com a tecnologia que tem. Se você vai olhar em 2005, 2006, né? A tecnologia que tinha, com a tecnologia que nós temos hoje, lá não era tão avançado como é agora. E ele já era considerado santo naquela época pelos meios que ele evangelizava. E hoje, na pandemia que vivemos, né, o tanto que a igreja necessita dos meios de comunicação para evangelizar. E ele já fazia isso há muito tempo. E essa ideia de evangelizar por meio das redes sociais e demais plataformas tecnológicas, eu acho que tem muita cara do jovem, né? O jovem, ele se lança ali naquele projeto de realmente descobrir, porque muita gente não tem esse domínio sobre a tecnologia, e ele, assim, certamente ele se lançou muito, ele se jogou muito nessa ideia de evangelizar, né, nas plataformas e levar os milagres e demais assuntos, né, às pessoas que não sabiam. Eu acho bem interessante. Então, eu acho que é bem a cara do jovem. Eu acho que é o que a gente pode fazer também. É verdade, a gente pode fazer mesmo. É algo que nos desafia, né, hoje. Como nós, a exemplo de Carlos Acutis, podemos evangelizar através das redes sociais. Uma coisa que também chama muita atenção é a devoção que Carlos Acutis tinha com Nossa Senhora. Muitos dos santos aqui, se não todos, tinham uma devoção com Nossa Senhora. E acho que a gente pode estar falando um pouco disso, né? É uma coisa que ele falava, que a única mulher da vida dele era Nossa Senhora. Então, o quão forte isso é, né? Você chegar e falar que Nossa Senhora é a sua única mulher dentro da sua vida. E com a recitação do Rosário, né, que fala durante a história dele, então você vê que ele era muito devoto a Nossa Senhora, a Santíssima Eucaristia, e pelo sofrimento que ele viveu, né, com a leucemia, ele oferecia pelo Papa. Então, assim, as 3 devoções que devemos ter, né, a Santíssima Eucaristia, a Nossa Senhora e também ao Santo Papa, por ser tá aqui representando São Pedro na Terra, né? Você vê que todos os santos eles buscaram uma espiritualidade diretamente da fonte, né, que é Jesus e Nossa Senhora. Jesus, ele veio ao mundo, né, para levar a palavra de Deus, né, e trazer uma mudança. Por isso que a gente fala do evangelho, o novo evangelho, né, porque Jesus prega realmente, igual Santa Teresinha falava, de amor, né. Então Jesus veio trazer essa mensagem de esperança e de amor para a gente. E Carlos Acutis teve, desde muito cedo, graças à formação dele cristã, né, que ele deveria buscar na fonte. E é por isso que ele tinha essa amizade tão profunda com Jesus e tinha Nossa Senhora ali como a única mulher da vida dele, né? Eu acho bem interessante. Então, se a gente tem alguma dificuldade e pedras nos nossos caminhos para atingir certa espiritualidade, eu acho que a gente deveria diretamente buscar na fonte, né? Que é Jesus e Nossa Senhora, e viver os sacramentos profundamente, assim como ele, né?
Sim, fica é um grande ensinamento que ele traz para nós, né? E essa questão de Nossa Senhora também, né? Acredito que assim como ele era amigo de Jesus, ele era um grande amigo de Nossa Senhora também, né, gente? Não tem como você ser devoto do filho sem ser devoto da mãe, né? Sim. Um tá ligado ao outro. E olhando aqui na nossa realidade, né? O tão grande... A gente é tão abençoado que nós temos uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E a Nossa Senhora do Rosário, né? Então, é o pedido dela de rezar o Rosário, de rezar o Santo Terço. Então, a gente olha e a gente tem essa oportunidade de perto, né? De ter uma mãe com o título de Nossa Senhora do Rosário. Muitas pessoas, né, falam, e até a gente vê bastante no Instagram, alguns posts assim, Nossa Senhora é a escada para o céu. Uhum. E realmente quando você pensa assim, Nossa Senhora, Ave Maria, você pensa logo em oração, em rosário, né? E como é forte essa questão de você rezar e buscar, por meio da oração, o céu, né? Eu acho muito importante. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu alcançar a santidade por meio da oração e devoção. Acho que agora a gente pode estar fazendo uma oração, né? Uma oração de Carlos Acutis. É a oração que saiu para a beatificação dele, né? Rezemos juntos, então. Ó Pai, que nos deu o testemunho apaixonado do jovem servo de Deus, Carlos Acutis, que fez da Eucaristia o centro de sua vida e a força do seu empenho diário, porque mesmo os outros te amaram acima de qualquer coisa. Faça com que possa ser, em breve, considerado um dos beatos e santos de sua igreja. Confirme minha fé, alimente minha esperança, revigore minha caridade, a imagem do jovem Carlo, que ao crescer com essas virtudes, agora vive perto de ti. Conceda a graça que tanto preciso. Que cada um coloque a sua graça que busca, né, que necessita. Confio em você, Pai, e em seu amadíssimo Filho Jesus, na Virgem Maria, nossa doce Mãe, e na intercessão do seu servo, Carlos Acutis. Amém. Então, venerável Carlos Acutis, rogai por nós. Gente, esse daqui foi mais um programa Amigos do Céu, né? Acho que a gente aprendeu muito com a vida, com a história dele, e queria convidar vocês para estar conosco no próximo programa, falando de mais algum santo, onde nós vamos aprender, né, ver essas virtudes, e esperamos por vocês. Fiquem com Deus e até mais.